Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na Lua, e Thiago Bunin, que hoje está em lua de mel, está viajando para as Maldivas e não vai estar aqui com a gente, excepcionalmente, mas é por um bom motivo. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido professor Bruno Zampier, que já ajudou muita gente aí a conquistar os seus cargos, a conseguir muito sucesso lá no Supremo também. E eu sou um fãzaço do Bruno aí, admiro muito o trabalho de vocês. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre direito civil e direito criminal. Vai ser um pouquinho diferente, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá, João. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Você que está aí assistindo ao vivo a nossa gravação do podcast Clube Criminal, seja muito bem-vindo. E para você que está pegando o replay aqui no Spotify, seja também muito bem-vindo. O encontro de hoje vai ser especialíssimo, porque o nosso convidado é nada mais, nada menos que Bruno Zampier, o cara que vai te aprovar para concursos jurídicos. Olha eu fazendo merchan já gratuito aqui. E faço com todo prazer, porque o cara é fera mesmo, tá? Vocês vão ver no encontro de hoje que o tema é relacionado a direito civil. Aí o advogado criminalista, quantas vezes fala, o que eu quero saber com direito civil? Meu amigo, você tem que tirar uma venda que está nos seus olhos para você ler o processo criminal, o processo de direito penal, sobre as lentes funcionais. E aí eu quero já de cara, antes de mais nada, falar que esse cara que está aqui hoje, Bruno Zampier, ele vai te fazer você sair desse podcast hoje com uma visão diferenciada daquilo que você entende por direitos humanos a partir de uma leitura de direitos da personalidade. Tenho certeza que ele vai falar isso. Já assisti uma aula animal dele sobre isso. Tenho certeza que vocês vão gostar demais desse nosso convidado. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Bruno Zampier. Dê um alô para a galera aqui, já se apresenta e é um prazer estar contigo aqui no nosso podcast. Valeu, doutor João Ricardo. Obrigado, cara, pelo carinho aí das palavras. Doutor Rodrigo. Valeu demais, galera. Pô, já cheguei chegando, né? A galera já colocou a bola lá em cima. Agora eu tô ferrado aqui para cumprir essas promessas todas que vocês fizeram. Mas é legal demais a gente bater esse papo, porque esse papo ele já rompe um paradigma que eu acho meio bobalhão, de trazer uma rivalidade inexistente entre direito civil e direito penal. Isso só serve para encantar aluno de faculdade, né? Aquela brincadeirinha que um professor faz com o outro. Mas quando você cai na prática da advocacia, que é uma coisa que vocês se dedicam bastante, você ter conhecimento, tanto como civilista do direito penal, quanto penalista do direito civil, isso é mais uma ferramenta que você coloca à disposição dos seus clientes. E eu vejo muita gente com uma visão totalmente míope do quanto essas disciplinas são complementares e não antagônicas. E a falta dessa visão pode e muito prejudicar um cliente na prática. Porque o que eu vejo, já para dar essa saudação inicial, é muita gente querendo resolver problema de direito criminal, quando não há problema de direito criminal, quando o que existe no fundo é um conflito cuja natureza é eminentemente um conflito privado. E aí as pessoas querem a vingança, querem a polícia civil, querem um inquérito policial, querem uma ação criminal que vai demorar anos e que vai chegar lá na frente. Desculpem falar, mas não vai dar em nada. O direito penal foi um objeto vazio, de pura vingança nas mãos, por exemplo, de uma vítima contra o seu autor. Então, acho que é essa a toada para a gente dar essa introdução do nosso podcast aí. E eu faço as duas, né? Porque como eu sou delegado de Polícia Federal também desde 2003, então eu bato bola nas duas também em civil. Sou professor desde 2002 e delegado federal desde 2003, então já se vão aí quase 20 anos. Então eu faço essa dobradinha muito na minha vida mesmo, em que a matéria complementa e não exclui a outra, como muitos pensam. E como vocês estão em Campo Grande, não é isso? Estão no Mato Grosso, né? Eu também posso ir, não sei se vocês sabem, né? Eu também posso ir no Mato Grosso do Sul, né? Também posso em Campo Grande, isso. E fui trabalhar lá alguns meses em Ponta Porã, lá em 2003, faz tempo, né? Terra boa demais. Não, ali é tranquilo para trabalhar. Delegado para trabalhar em Ponta Porã, não quero precisar. Cara, é uma escola, né, doutor João? Tráfico, beleza. É uma escola animal, né, cara? É uma escola melhor que tem. Quem é polícia ali, meu amigo, é polícia em qualquer outro lugar do país, né? Ali é ótimo de trabalhar naquela fronteira seca ali, tenho muita saudade. Frequentei demais aí Campo Grande, Dourados, a região Naviraí, a região toda aí do Mato Grosso do Sul. É um estado que eu tenho um carinho ímpar, assim, adoro Mato Grosso do Sul. O pessoal que está assistindo ao vivo aqui, que já tomou uma voadora com os dois pés no peito aqui, viu que o encontro vai ser legal hoje, pega esse aviãozinho aqui, já manda para os colegas, chama a galera aqui para conhecer
delegado Bruno Zampieri, tá? Já que você falou sobre o delegado, se apresenta, pessoal, fala um pouquinho da sua história aqui, porque eu assisti um vídeo da sua história também, e a sua história é impactante. Então, esses caras se preparam mesmo. Podcast inteiro, mas fala aí 50 centavos da sua história pra gente. Cara, é ruim a gente ficar falando da gente mesmo, né? Mas, pô, eu comecei moleque dentro de um curso preparatório, que era o Pretório, que na época foi o segundo maior, junto com o LFG, começaram o curso telepresencial no Brasil, lá em 98, então fui estagiário, coordenador de turma, virei professor, passei no concurso de delegado, depois virei sócio do Supremo, do Pretório Rio de Janeiro, aí depois transformamos o Pretório Rio em Curso Fórum, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, aí depois a galera do Curso Fórum veio para Belo Horizonte, a gente fundou o Supremo em 2009, foi mais ou menos na época que eu fui removido do Rio de Janeiro, onde eu fui lotado como policial federal também, eu fui removido para Belo Horizonte, e estamos nessa aí, cara, fazendo mestrado, doutorado, escrevendo livro, trabalhando feito um louco, né? Eu tô até com a camisa do Supremo aqui, porque eu saí direto de uma live, que hoje saiu com o concurso delegado do Rio, então eu já saí de uma live e entrei na outra, peço até desculpa não ter colocado roupas de garbo e elegância como vocês aí. E é isso, Bruno. E eu ia até complementar aqui, já assisti muita aula aí do Bruno, do Murilão, eles vieram para cá, para Mato Grosso do Sul. Viemos, agosto de 2017. E eu fui lá conhecer vocês aquela... Eu tava lá, tá? Eu tava naquele aulão lá, só pra constar em ato aqui. Eu fui lá, na verdade o Murilo é muito amigo meu, né? Então eu fui lá dar um abraço no Murilão. Então assim, eu sou muito fã também do Bruno, acho muito, muito legal essa trajetória. E o que o Bruno tava falando, pessoal, encaixa muito. Porque eu trabalho na violência doméstica, né? Então eu sou especializado na defesa do réu em violência doméstica. E você vê que é uma coisa que não tem como separar. Porque ali o direito civil com o direito criminal, eles estão embolados. Eu até costumo brincar assim, o civilista que está dando risada do cara, do criminal, que está tendo que atuar no direito de família, não dá risada não, porque quando você for atuar na violência doméstica, você também não vai saber. Porque é um mundo onde encontra as duas águas. Né? É um mundo completamente diferente. Ô, Rodrigo, é uma tutela, né? É uma tutela, ô João, só te cortando rapidinho, como o Rodrigo já deu a deixa, o âmbito da violência doméstica é um âmbito de tutela dos direitos da personalidade, da integridade física, da integridade psíquica, da honra, da imagem, né? Se a gente pensar na pornografia de revanche e tal. Então, esse âmbito de relações afetivas, ele é um âmbito super interdisciplinar, né? Eu tenho certeza que o João, que advoga, com certeza ele deve ter ali no escritório dele pessoas que se dedicam também a essa outra parte. Porque às vezes, gente, é o que eu falei no começo, o direito penal, ele é apaixonante, ele é maravilhoso, mas ele tem os seus limites de atuação. Então não adianta a mulher achar que o cara vai ficar preso 10 anos porque ele cometeu violência contra ela, porque não é a realidade da nossa lei. Não é assim que vai acontecer. Então, às vezes, uma cláusula de raio, né, de distância, vai ser muito mais efetiva para evitar a consolidação de novos danos contra aquela mulher. Né? Uma indenização por danos morais, danos existenciais, às vezes até danos estéticos, se ficou alguma cicatriz ou coisa do tipo, vai ser muito mais efetivo para aquela mulher. Eu sei que quando se trata de marido e mulher, né, doutor Rodrigo, é mais complicado, porque, claro, né, bicho, tem patrimônio em comum e tal, mas vamos pensar em ex-namorados. A mulher, a menina namorava um cara, o cara foi lá, terminou, agrediu, aquela confusão, aquele tumulto que de vez em quando a gente vê. Para ela, sinceramente, uma indenização de danos morais, onde ela receba 50, 70, de repente até 100 mil reais, a depender da extensão do dano, pode ser muito mais útil do que o cara pagar 10 cestas básicas, cumprir prestação de serviço no final de semana no hospital, né? Comparecer a cursos obrigatórios de reeducação, e até para o agressor, se a gente pensar num critério inibitório, num critério preventivo, numa função precaucional da responsabilidade civil, vai ser muito mais interessante, porque esse cara, na próxima vez que ele for praticar uma violência contra uma mulher, ele vai pensar, peraí, da outra vez eu fui condenado a pagar 50 pau de indenização. Deixa eu pensar 2 vezes, porque se ele pagou 10 cestas básicas, gente, desculpa, esse cara não vai nem lembrar se bobear que pagou 10 cestas básicas, dependendo da condição econômica do réu, ele paga com o pé nas costas, e nem sente, e nem vê, e dá risada, e sai dizendo para os amigos que não deu nada. Agora, quando a mulher vai lá e penhora um carro dele, né, penhora alguma coisa que ele tem, esse cara vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de reiterar aquele comportamento, ou com a mesma vítima, ou com outras vítimas, porque infelizmente o que a gente vê na violência doméstica é que os autores, eles mudam os personagens como vítima, né? Isso, infelizmente, isso acontece bastante. Sim, e o que eu mais vejo, Bruno, é o pessoal indo lá no meu gabinete para reclamar quando eles são condenados, não da condenação criminal, porque ele pode fazer uma suspensão da pena ali, assinar por 2 anos e beleza. Eles vão reclamar perguntando, o que é esse valor de dano moral que eu fui condenado aqui pelo juiz? E aqui em Campo Grande, eles condenam todo mundo em dano moral.
Então, o que eles Excelente. querem saber é isso. E na defensoria, né, tipo, um salário mínimo, R$ 1.100, R$ 1.500 pro assistido da defensoria é pesado. Então, o cara vai lá, pô, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu não tenho nem onde cair. A reclamação é essa, viu? Sempre aparece. Mexendo na parte sensível. Tem um aspecto, quando eu atuo na defesa ou de vítimas, ou quando eu atuo no juizado especial criminal, que olha, eu vejo o advogado criminalista bobeando, perdendo a oportunidade de atuar positivamente, simplesmente por desconhecer os aspectos cíveis relacionados a crimes do juizado especial criminal. Composição civil dos danos. É um negócio que tem efeitos em todas as searas, não só no criminal. Né? A gente vê ali a possível punição, que o Zampieri está falando muito bem aqui, né? Ao final, é pífia, e às vezes eu chego pro meu cliente, que é a vítima, e falo, peraí, o que você está querendo de fato? Você quer punir ele? Vamos sair de direito criminal? Não é o direito criminal que vai punir. Não é o direito criminal que vai punir. Então, assim, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que o professor Bruno Zampieri aqui desse uma pincelada numa palestra que eu já vi dele, que, olha, foi transformadora. Foi elucidativa para mim, tá? E eu gostaria que vocês tivessem o privilégio de participar de esse cara que emana um conhecimento muito legal, que é prático. Então eu quero já fazer uma pergunta provocativa para o Bruno Zampieri, para ele falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Bruno Zampieri, eu discordo de direitos humanos. Eu acho um absurdo direitos humanos, né? Onde já se viu, dá tudo isso de direito para um preso, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Faz esse paralelo aqui pra gente, só para dar aquela clareada no caminho aqui, que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante pro pessoal que está assistindo aqui. Aqui é mais um ponto, né, de interdisciplinaridade. Eu sempre gosto, nas minhas aulas, João, como você está falando aí, de trabalhar essa visão macro do direito. Eu acho que essa divisão em ramos ela é muito emburrecedora, para usar uma expressão bem esculachada, sabe? Ela emburrece mais do que acrescenta. A divisão em ramos no direito, né, ela remonta a uma ideia de melhorar a técnica jurídica, melhorar as formas de aplicação da lei, separando em ramos, com princípios próprios, com regras próprias, com dinâmicas próprias, mas não exclui esse pensamento que nós estamos trabalhando aqui nessa live, nesse podcast, que é o pensamento interdisciplinar. Eu sempre tive essa visão interdisciplinar, graças a alguns professores que eu tive ao longo da minha vida, e eu percebo que os melhores advogados, os melhores alunos, os aprovados em concurso, eles têm muito essa dinâmica da interdisciplinaridade. Então, quando a gente fala de tutela da pessoa humana, isso pertence a qual ramo do direito? Todos, né? Se o nosso ordenamento jurídico ele é centrado, tem como princípio fundamental a dignidade, né? Nem tudo é dignidade, porque quando tudo é dignidade, tudo e nada é a mesma coisa. Então, quando a gente tem o primado da dignidade, a gente tem o primado, na verdade, do antropocentrismo. O que significa isso? Um papo um pouquinho mais profundo. O nosso ordenamento, ele traz regras para o ser humano. É para proteger o ser humano, para limitar o comportamento do ser humano, para estabelecer requisitos na manifestação de vontade do ser humano, para que o ser humano, no direito penal, não pratique condutas típicas, ilícitas e culpáveis que violem bens jurídicos penais, bens jurídicos tutelados pela lei penal. Então, os bens jurídicos mais importantes da vida e sociedade serão tutelados pelo direito penal. Claro, qual é o 01? A pessoa humana. Você olha lá, a vida, a integridade física, a honra, são questões eminentemente humanas. E não à toa, elas são os primeiros artigos da parte especial. Não é à toa. Essa colocação ali não foi tirada do sovaco. Por que não foi primeiro crimes contra o patrimônio e depois crimes contra a pessoa? Claro, existe uma razão de ser para isso. E a razão de ser é simples. É o antropocentrismo do nosso ordenamento. O ser humano está como centro do nosso ordenamento, das preocupações do nosso ordenamento. Isso a gente vai ver, repito, no direito penal, a gente vai ver isso no direito constitucional, a gente vai ver isso no direito administrativo, a gente vai ver isso no direito civil. A gente vai ver isso, obviamente, nos direitos humanos. Então, a proteção da pessoa humana, ela vai se dar em diversos planos. Ela vai ser objeto de preocupação de vários ramos do direito, várias disciplinas jurídicas. E haverá pontos de inevitável contato entre elas. Então, se eu pensar, nós estamos falando agora da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Para usar um exemplo das semanas anteriores, aquela cena monstruosa das pessoas se pendurando no avião para poder fugir daquele grupo que agora está no poder, que é o Talibã. Bom, a questão que se coloca ali é uma questão de uma crise humanitária, como a gente já viveu na Síria, com a guerra da Síria há alguns anos,
com as pessoas se refugiando em outros países, com países como o Brasil. Não sei se você sabe, o Brasil publicou semana passada um regramento para receber refugiados do Afeganistão. Então aqui nós temos uma questão humanitária, ou seja, uma questão que transcende fronteiras. Nós temos que proteger aquela população contra um grupo dominante que vai violar regras de proteção à pessoa humana. Então a comunidade internacional vai se reunir para quê? Para proteger aqueles denominados refugiados. Esse objeto é objeto hoje preciso, caro, importante, relevante para o direito internacional. O direito internacional hoje trabalha muito a crise dos refugiados. Olha a Europa, como é que foi invadida de refugiados, né? E também, em especial, dos direitos humanos. Os países vão chegar em denominadores comuns para saber como irão tratar aquela crise, como eu chamei de humanitária. Então vão ter tratados internacionais para cuidar daquela questão humanitária, daquela questão que transcende o cidadão de um determinado país. Perfeito? Então esse é o objeto do direito internacional e dos direitos humanos. Os direitos humanos como uma proteção internacional. Só que, quando começou essa ideia de tratados de direitos humanos, especialmente no segundo pós-guerra, com as atrocidades do nazismo e do fascismo, né, que a gente está vivendo uma onda meio retrô, meio maluca, de volta de alguns daqueles valores loucos cultivados naquela época, o momento é de tensão, eu colocaria assim do ponto de vista sociológico, né, não no Brasil, mas no mundo inteiro. E quando a gente vê as atrocidades cometidas pelo nazifascismo, começa a surgir essa preocupação internacional. E aí vem a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá em 1948, um dos primeiros documentos liderados pela ONU. Então essa preocupação de proteção de direitos humanos. Só que quando, Rodrigo, quando, João, os estados, especialmente ocidentais, eles recepcionam esses tratados, eles veem a relevância daquela proteção. E para consolidar aquela relevância, o que eles falam? Vamos colocar isso aqui como direitos e garantias fundamentais. Então isso vem, se você olhar a nossa Constituição de 88 e compará-la com a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, elas são muito parecidas. Vocês, como advogados, às vezes vão alegar a DUDH e, paralelamente, em caráter complementar e não excludente, o nosso artigo 5º. Eles se parecem demais. E há um motivo nisso, porque o legislador brasileiro, ele optou por trazer aqueles direitos humanos para dentro da Constituição. Então, quando a gente fala defender direito dos manos, defender direito, a gente pode criticar, e eu acho isso relevante, a forma como a sociedade organizada, a mídia, às vezes, foca no problema. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que não deve haver essa proteção. E hoje no Brasil é tudo misturado, é tudo embolado, é tudo posição política, é tudo polarização. Calma aí, filho. Olha, eu posso criticar a Globo, o SBT, a Bandeirantes, a CNN, a Globo News, pela forma como eles estão dando a notícia. Tá? Mas isso não significa que a gente não tenha que ter proteção dos direitos humanos. Porque hoje esses direitos humanos que estão lá, eles estão na nossa Constituição como direito fundamental. E nós, enquanto juristas, devemos ser os primeiros garantidores dos direitos fundamentais. Eu como delegado, o Rodrigo como defensor, o João como advogado. A tarefa é de todos nós. Não tem uma primazia aqui, quem defende direitos fundamentais é o defensor, quem defende direitos fundamentais é o advogado. Não, o delegado. A gente sempre fala isso. É o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Essa é a tarefa principal de um delegado de polícia, que é formado em direito não à toa. Tem muita gente, delegado de polícia não precisa ser carreira jurídica. Cala a boca, irmão, vai estudar. Claro que precisa. O delegado de polícia, ele faz a proteção inicial dos direitos fundamentais. Eu não posso colocar, com todo respeito, alguém que não é formado em direito para fazer uma função dessa, como se função de delegado fosse somente fazer subsunção do crime à norma. Isso aí, inteligência artificial vai fazer em poucos anos. Se já não faz, eu não preciso de uma pessoa. Vai ter um app, um software de inteligência artificial que vai fazer isso. Eu não preciso do delegado. E aí, quando eu pego essa proteção dos direitos humanos no plano internacional, essa proteção dos direitos fundamentais no plano constitucional e trago ela para o âmbito do direito privado, eu me preocupo com as relações horizontais, com as relações entre dois sujeitos que estão no mesmo status jurídico. Então, se eu vou vender o meu carro para o João e eu estamos numa relação interprivada. Se eu faço parte de uma associação de criminalistas do Brasil, liderada pelo Rodrigo, eu sou um integrante daquela associação e eu estou numa relação de horizontalidade com todos os demais associados. E aí a questão que se coloca é, nesse plano horizontalizado, nesse plano não vertical,
Eu posso aplicar aqueles direitos humanos, aqueles direitos fundamentais? Sim. E como é que a gente dá o nome para isso? Direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade nada mais são do que a projeção no Código Civil daquela tutela da pessoa humana, que no plano internacional é dos direitos humanos, que no plano da Constituição é dos direitos fundamentais e que no plano do direito civil é dos direitos da personalidade. É a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa, só que a forma de atuar, a principiologia, a forma de legislar, as aberturas semânticas, as regras que vão ser construídas, elas vão variar, porque, claro, os âmbitos de aplicação são diferentes. Eu acho que, em resumo, acho que deu para responder. Ó, animal, e não sei se a galera percebeu. Para a gente resumir isso, lembra da aulinha de matemática terceira série? A está contido B, que está contido Está contido. Está contido, Eu falo entendeu? isso. Direito da personalidade, direito civil, está contido dentro dos direitos fundamentais, está contido dentro do direito do homem. Acabou, está tudo dentro do outro. E quando a gente fala de direito civil constitucionalizado, uma das vertentes, né, uma das projeções do direito civil constitucional, nada mais é do que a leitura das regras do direito civil à luz dos princípios e valores consubstanciados na Constituição. Então eu não posso fazer uma interpretação de qualquer dispositivo do Código Civil que não seja feito em homenagem à Constituição. Então, se eu vou interpretar um contrato, eu posso aplicar a dignidade da pessoa humana no contrato. Isso é fazer a leitura civil constitucional. Quando eu vou aplicar o princípio da boa-fé objetiva, eu me remeto ao solidarismo que está previsto no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Isso é fazer uma leitura à luz da Constituição. E aí sim o direito civil constitucional em uma de suas vertentes. E a gente vê hoje em dia, né, muitas decisões que, em vez de olhar para esse todo, para essa somatização, eles olham para o eu, né? Ah, essa norma vai me beneficiar, essa norma vai ser legal para o que eu penso, para a minha ideia política, a minha ideia partidária, e aí eu sigo um caminho, como você falou ali. Eu estou vendo isso é o que mais me assusta, Bruno, hoje em dia, porque eu vejo muitas decisões que vão por esse caminho. Né? São você nulas. Olhar e falar, A resposta é, são decisões nulas. A decisão em que o juiz traz valores pessoais que se distanciam dos valores constitucionais para dentro dela, a tese do advogado para o recurso está pronta, a decisão é nula. O juiz não tem o direito de trazer qualquer ponto de vista pessoal para dentro da decisão. Ele não tem esse direito. E a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro, né? Tirando essa ideia de, não, mas na minha concepção, cala a boca, juiz. Não é na sua concepção não, irmão. Tá? É na concepção da Constituição. Então, você quer fundamentar a sua decisão, você vai fundamentá-la com base na Constituição, sob pena de invalidade da decisão. Então, a tese 01 já está pronta. Juiz não tem que dar sua opinião pessoal, trazer os seus valores pessoais para dentro da decisão. Assim como eu, delegado, também não tenho. É isso. Assim como eu, delegado, também não tenho. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu sou um servidor público. O servidor público é um servidor da Constituição. Essa dimensão é que tem que ser trazida de volta, como você colocou, Rodrigo. Exato, eu acho muito interessante isso. E a gente sempre falou isso, né? Eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, no meu gabinete, às vezes, o assistido quer gravar a nossa conversa. E ele vai todo sem jeito, ele coloca ali em cima, coloca o celular do lado. E eu falo para ele, olha, não tem problema nenhum, você pode gravar, não precisa esconder, porque eu sou um agente público. O que a gente conversa aqui, ele só é sigiloso porque é a respeito à sua vida, não o que eu estou falando. Agora, você quer pegar o que eu estou falando e colocar na internet, em qualquer local, o que eu vou falar aqui, eu vou reafirmar lá para frente. Né? A gente enfrenta muito desse limite de qual é a exposição que o funcionário público pode ter ou não. Um delegado da delegacia, ele pode ou não ser filmado. Né? Isso aí é uma polêmica para mais de metro, né? Doutor João já deve ter enfrentado isso aí várias vezes. Eu, assim, já tive pedidos de advogados para gravar depoimento. Ô, doutor, eu posso gravar o depoimento? Eu só falo assim, pode. Você faz um pedido para a corregedoria, se a corregedoria me autorizar, eu deixo gravar tranquilamente. O que eu não posso, aqui na Polícia Federal, é criar um procedimento que não está previsto na instrução normativa, porque senão amanhã esse procedimento se volta contra mim. Entendo o direito do senhor, se você quiser, a gente adia a audiência, você peticiona para a corregedoria, eles autorizando, eu estou tranquilo quanto à autorização, porque também a gente tem que olhar o lado, né, de cá, do servidor público, muitas vezes, que ele tem que cumprir tudo o que a lei manda. É o princípio da legalidade na administração pública. Mas eu acho que a gente precisa evoluir para isso. Eu sou fã da ideia de uma audiência gravada. Eu não vou cometer ilegalidade nenhuma num interrogatório meu, numa coleta de oitiva. Eu tenho certeza que pode gravar à vontade. Então, e outra, né? Por que eu falo que tem que ter isso? Porque amanhã, um advogado mal intencionado, porque existe delegado mal intencionado, promotor mal intencionado, juiz mal intencionado, advogado mal intencionado, vai e viraliza uma pergunta minha fora do contexto. E faz um editar e colar. Então, peraí, tem que gravar? Tem, mas eu quero também ficar com uma cópia. Como é que nós vamos produzir essa cópia? Quem vai gravar é a polícia ou é o advogado? Né? Como é que vai ser? Eu entendo que tem que ser igual na justiça.
grava e quem quiser pegar uma cópia, pega, mas vai estar registrado que pegou uma cópia. Porque senão fica Deus dará, né? O advogado chega lá, né, doutor João? Não, ô, doutor, eu vou colocar meu celular aqui e vou gravar. Não, velho, peraí. Tem que ter procedimentos, tem que ter processo. Porque amanhã eu posso ter minha carreira destruída por um áudio editado, fora de contexto, de uma pessoa maldosa, porque isso também existe, né? Então eu acho que a gente tem que caminhar para esse cenário de maior publicidade, de maior transparência, porque essa é a lição que a nossa Constituição trouxe. Né? Muita gente ainda é reticente e tal, mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido aí, como você falou, Rodrigo. Ô, Bruno. E só para complementar, só para não perder o raciocínio, é só um fiozinho aqui. Tem um colega nosso do júri aqui, ele teve um problemão, e aí ele começou a gravar todos os plenários dele a partir daí, e até hoje em dia ele posta os plenários, até porque é público, enfim. Que foi o seguinte, a imprensa que estava sentada lá no dia, ele falou algo sobre a advogada que estava atuando no procedimento. Mas ele não falou mal, ele só falou sobre a advogada. Ele falou, olha, a advogada atuou até esse ponto. Daqui para frente, ela saiu do processo. E a imprensa colocou assim, defensor fala que a advogada abandonou o processo e prejudicou a defesa do réu. E aí, ele não tinha como mostrar, aquilo foi aberto um procedimento dele, a advogada foi na corregedoria. Aí vira testemunha, né? Exato, provar exatamente. Ele falou, quer saber, a partir de hoje eu gravo todos os meus tribunais. Eu falei, já que você grava, posta. Manda constar em ata, né? Manda constar em ata e acabou. Exato. Fala, João. Bruno, agora eu vou talvez a gente caminhe por um caminho espinhoso agora. Vamos embora, adoro. Mas eu acho que o intuito é a gente afinar e aí, fazendo essa interdisciplinaridade, a gente acabar agregando valor a todos que estão aqui. Quanto à gravação de atos, eu tenho orientado, né, os alunos e tenho agido dessa maneira, no sentido de que o registro, ele tem uma finalidade, o registro audiovisual. Sim. É para comprovar, dentro de um processo pelo menos, a verdade do que de fato aconteceu. Como você muito bem disse, a gente tem em todas as áreas profissionais que acabam, eventualmente de forma excepcional, denegrindo toda uma classe. E quantas vezes, não é novidade para ninguém, a gente vive no Brasil, e no Brasil é assim, sempre foi, terras tupiniquins, a clandestinidade dos atos acontecidos num flagrante, aquelas situações que são revestidas de uma característica de alcova, quantas e quantas vezes a verdade não chega no processo. E o que chega no processo é uma mentira. Então aí a gente tem uma dualidade. Primeiro, a gente está falando, digamos nessa hipótese de gravação de um ato público, tá? Feito por um agente público. O agente público, teoria do órgão, ele não age em vontade própria. Ele age pelo Estado em nome do Estado. Se o indivíduo, aí entra na esfera civil, ele está envolvido na situação, em tese ele teria direito de registrar aquele ato onde ele está incerto. Agora, o que ele vai fazer com ele é uma responsabilidade, o que ele vai fazer com esse registro é uma responsabilidade direta dele. Se ele vai botar na internet ou se ele vai botar dentro de um processo que corre em segredo de justiça, são duas hipóteses totalmente diferentes. Então, eu particularmente tenho indicado, orientado os alunos que legalmente nada os impede de registrar o ato que eles estão inseridos. Agora, a responsabilidade do que vai sair, da onde ele vai usar aquele registro, aí é totalmente dele. Concordo plenamente. Eu acho que a gente não tem nenhum campo espioso. Acho que a gente está na mesma página, João. Eu acho que sim, é um ato público. Como eu disse, eu acho que a gente tem que evoluir para que procedimentos sejam estabelecidos, porque procedimento serve para dar segurança jurídica. E para dar segurança jurídica, como eu disse, a todos os envolvidos. Então, o que eu já disse que já estive diante não cabe a mim autorizar. Eu sou simplesmente um servidor do órgão. A partir do momento que o órgão diz como vai ser, como deve ser, e ele regulamenta esse procedimento, estamos juntos. Entendeu? Eu só não posso fazer aqui, criar o meu procedimento. Senão amanhã sou eu que estou tomando procedimento administrativo disciplinar. Entendeu? Porque na outra ponta vai alguém falar assim, peraí, mas você deixou? Qual é a fundamentação de você ter deixado o advogado fazer isso? Ah, não, é a Constituição e tal. Não, mas peraí, eu estou perguntando o normativo interno aqui da polícia que você se baseou para poder fazer isso. Então, por isso que eu acho, a OAB, ela tem que sentar com as entidades policiais, com os órgãos policiais, ela tem que sentar com a justiça. E, por que não? Democracia é isso, gente. É batalhar, de repente, para uma reforma processual onde isso fique claro, evidente, que não reste dúvidas. Ainda que seja uma norma de eficácia contida, ainda que seja uma norma que dependerá de regulamentação na esfera estadual, na esfera federal, mas a gente aqui no Brasil, sabe, João,
a gente é ruim, cara, nesse aspecto democrático das coisas. A gente quer que aconteça porque quer que aconteça. Não, peraí, mas vamos estabelecer o como, né? Que é um direito, mas como ele vai acontecer? E eu acho, se amanhã, por exemplo, alguém negar, eu acho que cabe até um mandado de segurança, alegando a ilegalidade do ato, com base na publicidade, com base na transparência, e por aí vai. Não sei se você já orientou também os alunos nesse ponto. Ah, não deixou? Vamos meter um mandado de segurança, então, né? Para que aquele ato ilegal da eventual autoridade seja sanado. Então, por isso que eu falei, quando é para mim, não tem problema nenhum, velho, eu concordo. Mas pede ali na corregedoria antes para eles falarem como é que eu vou fazer. Não é um impeditivo, eu até falei, eu até troco a data da audiência, não tem problema. Mas a gente precisa avançar nesse sentido para que as partes, como o Rodrigo muito bem colocou, né, as partes envolvidas não fiquem reféns de um mau procedimento ou de uma má colheita. E eu concordo plenamente. Gravar é uma coisa, divulgar é outra. Né? Ô Bruno, gravar é uma coisa. olha que legal. Eu posso gravar aqui um vídeo íntimo com a minha namorada e ter ele aqui, né, salvo aqui. Eu não sou nem um pouco moralista. Quem gosta de fazer isso, beleza. E isso não me dá o direito de, depois que a gente terminar, eu divulgar esse vídeo. São duas coisas, usando um exemplo extremado, completamente distintas. E se eu divulgar isso, eu vou ter a responsabilização hoje civil, né, e criminal, para a gente voltar no tema inicial da live. Então, uma coisa é gravar, outra coisa é divulgar. Concordo plenamente com essa linha de raciocínio. Eu vejo muito isso nessas publicações que estão acontecendo direto de juiz fazendo alguma coisa dentro da audiência. Tudo bem, é um ato errado. Só que aí a pessoa que gravou aquele ato, ela tem que tomar alguns cuidados, porque dependendo do processo não pode ser divulgado. E aí você pode virar contra você aquilo. Claro, dependendo da gravação, como ela foi feita, ela não pode ser. Agora, quando eu estou na sala, eu sempre posso gravar, porque a minha gravação ambiental eu posso fazer. Eu, Rodrigo, estou aqui nessa conversa, dentro dessa sala, eu posso gravar, sem problema nenhum. Sim, porque vocês sim. três sabem que eu estou aqui. Agora, Sim. se eu posso publicar isso, eu posso publicar a imagem do Bruno sem ele permitir, aí Boa. vai depender da onde o Bruno tá, qual que é a circunstância que ele tá. E Isso aí. conversando até com a juíza que trabalha comigo aqui, eu percebi isso dela falando assim, o advogado não pode vir aqui bater uma foto ou me filmar e me colocar lá na internet porque eu não quero essa exposição. E aí você entra em outro campo. Até Isso onde aí. pode dar publicidade. Direito da personalidade. imagem. Direitos da personalidade. Já aconteceu isso comigo uma vez, gente. Eu vou contar até um caso aqui que fica legal o podcast. Eu estava trabalhando uma vez no Rio na área da inteligência, 2007, na época dos Jogos Pan-Americanos. E aí tinha um líder lá do Comando Vermelho que estava escondido em São João de Meriti. E a gente foi lá cumprir um mandado de prisão, era um dos caras, assim, top 3 do Comando Vermelho no Rio, né? Aí fomos lá, uma galera, mais de 20 policiais cumpriu um mandado de prisão contra esse cara. Ele estava escondido na casa de um pastor lá. Pastor que depois foi até preso por abuso sexual, anos depois. E aí, ô João, a gente entrou na casa do cara, o cara não estava lá. Né? Na hora que a gente sai da casa, o cara tinha, sei lá, não tinha dormido lá naquela noite, deu um azar, era dia dele, né? Não era dia da polícia. Aí invadimos a casa, não sei o quê, cadê o cara, não tá lá. Aí a gente tá saindo da diligência, assim, meia hora depois, não achamos o cara. Aí chega esse pastor numa Kombi com vários fiéis. Né? Ele tinha uma comunidade de fiéis em torno dele. Um pastor famoso lá no Rio de Janeiro que foi acusado depois por assédio sexual. Depois você joga no Google e vocês não sabem quem é. E ele chegou lá, na época, um dos caras que trabalhava com ele já desceu filmando a cara de cada policial. E nós estávamos falando de um alvo que era um dos 01, assim, do Comando Vermelho, né? Aí a galera olhou assim, eu cheguei, irmão, cheguei. O que você está gravando? Não, estou gravando aqui a diligência e tal. Falei, olha só, essa diligência, você não tem autorização para gravar. Aí ele respondeu, mas por quê? Primeiro que a diligência já acabou. Nós já estamos fora do imóvel. Tá? Segundo, que eu sei para que você quer fazer, eu sei o que você quer fazer com essa imagem que você está filmando. Terceiro, nenhum dos policiais que estão aqui deram autorização para que a nossa imagem fosse coletada nesse momento. E se essa imagem que você coletou, não vou mandar você apagar, mas se você divulgar essa imagem, e ela, na época não tinha WhatsApp, né? Mas ela viralizar em algum canal de televisão e etc., eu cheguei pro pastor e falei, eu vou acabar com a tua igreja. Eu vou enfiar uma indenização em você que você vai me pagar por 20 anos. Né? Por quê? Porque eu não autorizei a captação da minha imagem, e se a minha imagem for utilizada de qualquer mínima maneira indevida, eu vou lhe enfiar uma indenização que você vai perder o rumo de casa. Eu não. Vão ser 20 ações de indenização de cada policial que está aqui. Olha o direito civil.
Se eu ameaçasse ele de desobediência, o cara é 6 meses, tá de brincadeira. Agora eu falei assim, bicho, eu vou meter em você uma indenização, que você vai perder o rumo de casa. Eu já perdi as contas quantas vezes em diligências policiais eu usei para me salvaguardar, não o direito penal, mas o direito civil. E aí a pessoa pensa 3, 4, 5 vezes dentro dessa perspectiva que você colocou. Uma coisa é captar, outra coisa é divulgar. Se a minha imagem for divulgada sem a minha autorização, sem a presença de um interesse público que autorize a divulgação daquela imagem, nós estamos falando do artigo 20 do Código Civil. Eu vou meter-lhe uma indenização que você vai perder o rumo de casa. Aí o cara pensa 2 vezes. Então, muitas vezes, numa diligência que normalmente a galera só pensa no penal, o civil pode te salvar também. E tinha aquela questão até de concurso, né? Que antes caía, que era a questão da... eles falavam antes a parada gay em São Paulo, uma pessoa fotografada Sim. Lá na parada gay. Hoje a gente pode ampliar isso. Uma manifestação pró ou contra governo, por exemplo, que uma pessoa está participando, que é fotografado lá. E aí, a mídia pode ou não pode botar o rosto da pessoa? Eu fotografo o Bruno lá numa manifestação, pró ou contra? Eu posso jogar lá na capa da minha... Essa é ótima. Do meu jornal e falar... O Bruno, ele é pró-governo, ele é contrário ao governo. Essa é ótima, essa é ótima. Por quê? Vamos supor que eu fui numa manifestação semana passada, né? Aí eu tô lá na manifestação, sai uma foto na capa do jornal. Manifestação reúne milhares na Avenida Paulista. Só que lá na capa, se você olhar de perto, vamos supor, tem lá minha foto. Essa é a pergunta. Ou então, eu dou um exemplo ótimo em aula, né? Eu sou de Belo Horizonte. Aqui tem um time, né, que é Atlético, e tem outro da Série B que chama Cruzeiro. E aí, um é líder do campeonato, o outro não vai nem subir para a Série A. E aí, o que acontece, pessoal? Aí, o que acontece? Eu os dois esse exemplo em aula aqui, brincando com meus amigos cruzeirenses, né? Vamos supor que você estava no Mineirão, naquele dia que a Fé foi embora. Não sei se você lembra, o dia que o Cruzeiro foi rebaixado, né? A Fé, tinha um cara escrito Fé, ele saiu correndo, a Fé foi embora. Vamos supor que você era o cara da Fé, né? Você estava escrito Fé no seu corpo, dava para ver seu rostinho. E aí uma televisão capturou lá a foto do cara. Olha, o cara é um torcedor, ele estava chorando, desesperado, e aí ele foi sair do estádio. Não é a questão simplesmente, como alguém colocou aqui no comentário, de estar em local público. É muito mais do que isso. É a gente observar a forma como a imagem captada foi utilizada. Se ela tinha viés vexatório ou se ela tinha viés o quê? Se ela tinha viés informativo. Uma coisa é o jornal aqui de Minas, o Estado de Minas da Vida, chegar e divulgar na capa assim, ó. Infelizmente, Cruzeiro cai para a 2ª divisão e a torcida chora. E tá lá a foto do cara, primeira página, chorando. Esse cara vai ganhar uma ação de indenização contra o jornal? Não! O STJ já falou. Primeiro, olha os critérios. Era verídico? Ou foi uma montagem? Era verídico. Ele estava no local público? Sim, ele estava no local público. A imagem dele foi utilizada em caráter informativo ou vexatório? Em caráter informativo. Então, nesse caso, não há que se falar em indenização. Aqui nós temos regular exercício da liberdade de imprensa. Regular exercício da liberdade de expressão. Outra coisa, olha que exemplo ótimo, é um blog da torcida atleticana pegar a foto daquele cara, né, e começar a fazer caricatura, começar a dizer chora Maria, segundona, e ficar divulgando aquela foto toda semana no blog, espezinhando, usando a imagem de maneira indevida. Vocês entendem que o contexto é completamente diferente? Então, uma coisa é eu ir numa manifestação e lá aparecer assim, ó, população apoia o governante X. E eu tô lá no meio dela. Eu vou receber alguma indenização daquele jornal? Não. Agora, se um blog, que hoje está muito comum, né? Um canal de YouTube, pega minha foto lá, ó, esse aqui merecia morrer por estar defendendo esse tipo de coisa. Morte a esse cara aqui. Gente, o caráter é completamente distinto, e aí caberia indenização. Então não é simplesmente a captura no local público, como eu disse lá no exemplo do pastor do Rio de Janeiro, a forma como aquilo vai ser usado. Porque, João vai gostar dessa, se o pastor leva a imagem numa ação no Ministério Público Federal e fala, esse delegado federal aqui abusou da autoridade, olha o vídeo aqui, ó. Ele abusou da autoridade, será que eu vou conseguir reclamar alguma ação de perdas e danos contra ele? Claro que não, ele utilizou aquilo corretamente. Agora, se ele faz aquilo exatamente com a finalidade de manchar minha reputação, de manchar minha imagem ou coisas do tipo, aí sim há uma clara violação do direito da personalidade e, consequentemente, um dever de reparação. E aí, Bruno, eu vejo que o pessoal às vezes foca muito na coisa errada, né? Ele não está focando, né, no porquê que ele está filmando aquele ato, e sim
Por exemplo, eu posso ou não filmar dentro de uma delegacia? Eu posso ou não filmar uma abordagem policial? Não, na minha visão, você não tem problema nenhum de filmar uma abordagem policial. Perfeito. Porque, em tese, ela tem que correr dentro da lei. Agora, Perfeito. O problema é a publicidade e o caráter que você vai dar para isso depois. Eu vou filmar para resguardar um processo, eu acho que nunca vai ter problema nenhum. Tá acontecendo isso toda hora, cara, na pandemia. A pandemia tornou o quê? Um monte de coisa que já acontecia, a gente sabe que a gente opera o direito há muito tempo, né? Um monte de coisa que acontecia nos tribunais, agora estão vindo a público. Né, de abuso de autoridade, né, seja qual for o cargo, eu não vou estigmatizar um cargo, porque abuso existe em todos os cargos, em todas as profissões, tá? Então, a gente tem visto muito isso, às vezes um juiz destemperado, um promotor que perdeu a compostura, um delegado, e a gente está vendo muito isso nessas audiências que estão sendo filmadas. Então, eu faço essa distinção até para essas audiências filmadas, às vezes quando a gente recebe, né, no Instagram, a gente vê em grupos de WhatsApp, a juíza perdeu a linha lá no estado X, e aí a juíza, né, sei lá por que cargas d'água. Quem divulgou aquele vídeo vai responder, na minha visão. Isso é claro. Uma coisa é eu levar no CNJ, aquele vídeo. Uma coisa é eu levar na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Outra coisa é eu vou mandar no grupinho do WhatsApp dos meus amigos para achincalhar aquela juíza. Errar, meu amigo, todo mundo erra, né? Revelação estava certa, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Né? Agora, o que você vai fazer com o erro daquela pessoa, não me venha com o tribunal da internet, que isso aí são outros 500, e abre uma nova janela para a gente discutir também, né? A sociedade do como é que chama? Do cancelamento. Exato. E aconteceu uma recentemente. Oi, pode falar. Só para dar o Brunão aqui também. O Brunão trabalha muito em delegacia. Hoje a gente bateu o recorde de Brunos aqui. Ou não, acho que já teve 2 Brunos já outra vez. O Bruno, só para a gente fazer esse link aqui, tem um julgado recente que, para mim, ele é paradigmático, ele é um divisor de águas, que vai mudar muito a parte de abordagem policial, que é o Sebastião Reis, aquele 598051, que fala que os policiais vão ter agora o prazo de 1 ano para não só instrumentalizar, como formar, né, dar orientação para os policiais para registro de todas as imagens e áudios do ingresso em domicílio, bem como um registro por escrito da autorização da pessoa, para garantir que aquela autorização por escrito ela é compatível com uma autorização real, de fato, ingressando no domicílio. Aí, por que eu estou citando isso? Por que eu estou citando isso? Poxa, isso aqui é o direito correndo atrás do fato, né? O direito sempre vai estar atrás da sociedade. Sempre. Então, direito assim, é tartaruga. Tartaruga, você vê que não tem clandestinidade na filmagem, muito pelo contrário. Você vê que é o próprio judiciário reconhecendo que faz jus um registro formal do que de fato aconteceu, vindo para o processo. Simples assim. O problema é quem faz e como faz. Quer fazer? Faz direitinho. Isso aí, perfeito. E eu acho interessante esse julgado, né? Porque assim, muita gente criticou na época, inclusive vários amigos meus policiais. Mas é uma questão, meu amigo, de priorizar recurso. Vai ter que comprar câmera, vai comprar GoPro, vai comprar celular, vai comprar alguma coisa, vai ter que aparelhar. Especialmente a polícia que está na rua, né, o tempo inteiro, que é a polícia administrativa e não a polícia judiciária, a polícia militar e a polícia rodoviária federal, que exerce função de poder de polícia administrativa, elas vão ter que cumprir isso. E a polícia judiciária também, quando estiver cumprindo alguma medida cautelar, como uma prisão, busca ou coisa que o valha. Eu acho bem interessante e, para ser sincero, viu, na Polícia Federal muita gente já faz isso há bastante tempo. O pessoal fez uma pergunta até interessante aqui. Chegou gente aí, vocês nem apresentaram quem chegou aí, gente. O que é isso? Convidado chega na casa, ninguém fala oi, pô. Bruno Miranda, seja muito bem-vindo, advogado criminalista, nosso amigo aqui, já é de casa, entra sem bater na porta, e é um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Está ao lado aqui nada mais nada menos que Bruno Zampieri. Se não é fã, vai tornar a ser, tá? Dá um oi aí pra galera, Bruno Miranda. Ô, meu povo, boa tarde a todos. É um prazer. Meu xará, Bruno, fera demais. João Ricardo, meu irmão. Quando vem a São Paulo é obrigatório me chamar. Rodrigo, nosso parceiro também. E como vocês têm apresentações especiais, eu vou falar a minha também. O Rodrigo é advogado há mais de 10 mil anos. O João é até na lua, ele já fez júri. E eu aqui, humildemente, atuando em inquérito policial há 12 anos, 5 meses e 15 dias. Porra! O Brunão é o cara do inquérito. E contando. Que massa, cara. Bem-vindo, viu, xará? Obrigado. Deixa eu só dar meus 20 centavos aqui rapidinho. Vocês entraram aí na questão de imagem, né? Essa questão da gente gravar os atos e tudo mais.
E aí tem a visão do Bruno como delegado, é uma visão válida, é uma visão que tem a legitimidade por conta da atividade dele. Nós aqui como advogado temos a nossa visão, a nossa possibilidade, e na verdade tudo não passa de ser uma questão de bom senso. Infelizmente, todas essas regras têm que ser impostas e a gente tem que perguntar como faz, como não faz, porque falta bom senso a alguns que divulgam de forma vexatória, como foi dito aí nos institutos do direito civil, né, ou até de uma forma a denegrir mesmo aquela pessoa especificamente, sem demonstrar o contexto de uma forma geral, né? Então isso que é o prejuízo que, para quem faz de uma forma correta, acaba passando por essa dificuldade. Como sempre, né, Xará? Os justos pagando pelos injustos. É a vida, né, cara? Exato. O pessoal Isso é desde a infância, né, cara? Para defender e tutelar os seus direitos, né? Ô, João, isso aí é desde a infância, né, cara? Seu irmão fazia uma merda e se apanhava igual. Não quero saber. Vai apanhar todo mundo. Eu não fiz nada, pô. O pessoal estava perguntando de Instagram que divulga as audiências criminais. Aí que tá, pessoal. A gente tem que ver qual que é a pertinência daquilo, ponto 1. Eu sou um Instagram informativo. Eu faço propaganda como se eu fosse um jornal. Propaganda não, mas eu informo as pessoas. E aquilo está sendo em caráter informativo, vai poder. A audiência ela é pública na maioria das vezes. As audiências de violência doméstica, normalmente, elas não são públicas. Então eu, Rodrigo, posso divulgar, filmar todo mundo que tá lá dentro? Eu não posso. Por quê? Porque aquela audiência tem segredo de justiça. Eu vou estar cometendo um ilícito se eu fizer isso. Boa. Então tem que ver muito, muito assim. E outra, né? E outra também, vamos pensar do ponto de vista, já que a gente está falando para muito aluno do direito aqui, né? Recém-formados. Poxa, na minha época de faculdade, meu amigo, eu fiz faculdade de 96 a 2000. Na minha época de faculdade, você queria ver uma audiência, tinha que pegar seu terninho, colocar, ir no fórum, bater na porta, pedir pelo amor de Deus para o juiz te deixar assistir uma audiência que era pública, né? E hoje a internet ela vem para o bem e vem para o mal. Então, imagina a possibilidade que isso traz para uma série de estudantes de direito para começar a conviver, ter uma prática jurídica, já que hoje é tudo online, uma prática jurídica online, por que não? Né? Para que você tem que deslocar, ir no fórum? Eu acho que é válido, claro, você ir no fórum, ver uma audiência como acontece, mas se você tiver seguindo parâmetros corretos, seguindo, como a gente já colocou aqui, parâmetros de respeito a todas as pessoas que estão envolvidas naquele cenário, que é um cenário público, qual o problema? Melhor será. Quanto mais se divulgar, melhor será, até porque a gente vai verificando ao longo do tempo qual é o padrão de comportamento, para a gente até diagnosticar o que é desvio de padrão. Exatamente. Concordo 200%. João, você queria falar alguma coisa? Eu queria que o Bruno, se possível, nós temos aqui, eu acho que mais 6 minutos, e aí vai o desafio para ele, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a esfera civil ela é violada, a gente tem um direito, pelo menos, de reparação. Então, eu gostaria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso, para o criminalista abrir um pouquinho os olhos sobre esses direitos de reparação, sobre o dano moral, sobre o dano estético, dano material, quando eles se acumulam. Não sei se vai dar tempo de falar isso, mas aí é o desafio. Em 5 minutos a gente falar sobre o direito de reparação. Eu acho que sim, é muito, sabe, João, e a tarefa dos penalistas nesse ponto ela é fundamental. E os grandes penalistas, como vocês, fazem isso, eu tenho certeza que fazem isso, que é tirar o fetiche pelo direito penal. Existe um fetiche por detrás do direito penal, como eu disse no começo desse nosso bate-papo, de que o penal vai resolver as coisas. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Vocês devem se lembrar, há 8, 9 anos, quando aconteceu aquele acidente trágico na Boate Kiss, lá em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Mais de 200 jovens mortos, né? Aquilo aconteceu num sábado de madrugada. No domingo de manhã, eu adoro o Twitter, né? E eu dei uma tweetada no domingo de manhã, quando eu liguei a televisão e fiquei sabendo dessa tragédia com mais de 200 jovens mortos. Eu escrevi o seguinte: esqueçam o direito penal nessa tragédia da Boate Kiss. Por quê? Cara, assim, com horas do acontecimento eu sapequei essa. Esqueçam o direito penal na Boate Kiss. Ninguém vai cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado. Ninguém vai pegar, na expressão popular, cadeia por essa tragédia de mais de 200 jovens mortos. Pensem no direito civil. Foi isso que eu falei, uma tuitada. Na época bombou, explodiu. Mas por quê, gente? E eu falei isso também quando teve a tragédia de Mariana aqui em Minas, né, da Samarco, a tragédia aqui em Brumadinho da Vale, quando
quando a barragem rompeu, aquele mar de lama matou mais de 200 cidadãos mineiros. Eu falei a mesma coisa, esqueçam o direito penal. Eu conheço, foram meus colegas que tocaram os inquéritos contra a Samarco e contra a Vale. Inquéritos da Polícia Federal muito bem conduzidos, com farta prova da negligência daquelas pessoas que deveriam ter zelado pela manutenção adequada daquelas barragens de sedimentos e não o fizeram. Mas ainda assim, vamos analisar o caso concreto. Alguém vai dizer minimamente, que conheça minimamente a teoria geral do delito, vai dizer que esses crimes aconteceram por dolo? Tem que forçar muito a barra e tem que ter muita prova para você tentar sapecar um dolo eventual. E já digo, Tribunal Superior, é só olhar o histórico, não vai cair nessa tese de dolo eventual nesse tipo de delito. Não vai cair. Eles sabiam que poderia desabar lá a barragem e simplesmente falaram, dane-se. Gente, um gestor não falou isso, ele acreditou que aquele evento não aconteceria. Ele não investiu os recursos que tinha que investir porque ele acreditou que aquele evento não aconteceria como aconteceu. E se eu pego uma Boate Kiss, é mais complexo ainda, porque ali eu tenho uma causalidade complexa, uma causalidade múltipla. Eu tenho um diretor da banda que colocou fogo de artifício, eu tenho um cara que soltou o fogo de artifício, eu tenho o dono da boate que revestiu a boate com a espuma inadequada, uma espuma tóxica, eu tenho a não fiscalização pela prefeitura, eu tenho a não fiscalização pelo corpo de bombeiro. Então aqui eu já falei de responsabilidade de quem estourou o fogo de artifício, do dono, o empresário da banda, o do dono da boate, a responsabilidade civil do município por omissão, a responsabilidade civil do Estado. De cara aqui, ó, eu falo de 5 responsabilidades. E 10 anos quase depois da Boate Kiss, ninguém foi condenado criminalmente. E eu conheço os promotores que atuaram lá. Um até dá aula comigo há muitos anos. Um baita de um cara. E não vai conseguir. Não vai chegar a lugar nenhum. E aí, quando fixar uma pena para esses caras, o que vai acontecer, vocês que advogam? Prescrição. Ponto final. Então, o meu tweet não foi uma visão, olha, mãe de Ná, prevendo o que vai acontecer. Não. Eu não estou dizendo que o direito penal não vai ter que intervir em situações assim. Ele tem que intervir. Mas a resposta que ele vai dar vai ser totalmente ineficiente. Por quê? Se fosse a minha filha que tivesse morrido naquela boate, eu queria que os caras ficassem presos, meu irmão, 30 anos. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, usando o mesmo exemplo que a gente usou no começo, por que eu tuitei no dia seguinte falando que reflitam sobre o direito civil? O que começou a acontecer já no dia seguinte, na manhã seguinte do acidente? Transferência de patrimônio de quem tinha patrimônio. Então, o cara que era empresário, tinha dinheiro, tinha não sei quantas boas, já começou o quê? Desfazer de todo o patrimônio dele. Aconselhado, né, óbvio, pelos seus advogados civilistas, na maioria dos casos, porque já sabiam que iria vir uma pretensão indenizatória gigantesca de mais de 200 famílias. Né? Então essas famílias hoje, elas brigam no judiciário gaúcho pela devida reparação, abordando responsabilidade do município de Santa Maria, responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, responsabilidade do empresário da banda, responsabilidade do dono da boate, do empreendimento lá, que absurdamente, né? Olha o que o cara pensou. Ele falou para fechar as portas, para as pessoas não saírem sem pagar. Olha como era mesquinha a visão do cara. Então a tragédia só foi do jeito que foi, porque os seguranças do primeiro momento, ao invés de abrir as portas de emergência, eles fecharam. É louco! Então você pode pensar até na função de garantidor desse segurança, respondendo criminalmente também, ou ele estava numa obediência hierárquica. São tantas as múltiplas questões que se colocam, mas uma coisa é certa. E era o objeto da minha publicação em rede social. O direito penal, ele não vai solver situações em que a negligência é o pano de fundo. E eu digo, as grandes tragédias, ao menos no Brasil, elas têm a negligência como pano de fundo. O que no direito penal vai conduzir no máximo a um tipo penal culposo, com penas baixas, com respostas, eu não vou dizer inadequadas, porque essa é a teoria geral do delito que a gente tem
nesse atual desenvolvimento da nossa sociedade, mas com respostas que, para quem foi vítima ou para quem é familiar da vítima, vai ser absolutamente insuficiente. Lembra do exemplo que a gente deu da violência doméstica no começo do nosso bate-papo? Então, a ideia é, você, advogado penalista, é procurado por uma família de uma vítima numa tragédia onde a negligência é o ponto focal, para de tentar empurrar dano, dolo eventual de qualquer maneira. Será que essa é a sua tarefa? Ou será que um atendimento muito melhor e muito mais humanizado à família da vítima vai ser, eu entendo, mas eu acredito. Nós vamos fazer de tudo aqui. Mas olhando a nossa legislação e os nossos precedentes jurisprudenciais, eu acredito que a gente tem poucas chances de uma efetiva condenação dessas pessoas do ponto de vista criminal. Eu, no seu lugar, não esperaria cadeia para essas pessoas. Será que é correto ou você perde o cliente? É uma análise que deve ser feita, né? Mas aqui, eu tenho uma outra alternativa. Vamos tentar já congelar desde logo o patrimônio desse cara. Vamos pedir medidas cautelares para que esse cara não se desfaça do patrimônio futuramente. Então vamos tentar pensar na efetividade do processo civil. E não no inquérito policial, que vai ficar tramitando anos lá na Polícia Civil, com perícias, isso, aquilo, outro, sabe? E aí, olha que bacana, o inquérito policial e a ação penal, eles vão servir como prova emprestada lá no direito civil. Não, eu quero perícia. Eu quero todas as perícias possíveis aqui, para mostrar negligência, para mostrar que o Estado não fiscalizou, para mostrar omissão. Eu quero perícia para tudo. Mas não necessariamente objetivando uma efetividade do direito criminal, mas já prospectando uma efetividade do direito civil, das reparações por dano material, por dano moral, pelo dano que hoje se fala, o dano existencial, pelo dano estético, pela perda de uma chance, né? Pelos punitive damages, que muitos chamam de danos punitivos. Será que aquela conduta não é ultrajante e afeta toda a coletividade e, portanto, merece a atenção de um direito civil punitivo? Criminalistas do meu Brasil que estão me ouvindo, vamos estudar direito civil da punição. Será que o direito civil pode ter função punitiva ou o direito civil só tem que ter função reparatória? Essa é uma das discussões maravilhosas do direito civil. A galera do penal precisa desconectar achando que direito civil é não construir janela a 1,5 metro, ao prédio de baixo receber a água do prédio de cima. Pelo amor de Deus! Isso ninguém precisa estudar, não. Alvo abandonado, aluvião, avulsão. Isso não existe, gente. O direito civil moderno está preocupado com outras dinâmicas. Será que o direito civil pode ser punitivo ou não? Será que a gente pode comercializar órgãos ou não órgãos humanos? Será que pode ter uma regulamentação de comércio de órgãos humanos? Será que a gente pode ter esse objeto de negócios jurídicos? Como é que a gente vai regulamentar barriga de aluguel no Brasil? O que a gente vai fazer com a família poliafetiva? A família multiafetiva, poliafetiva, os trisais, que cada vez se formam mais no Brasil. Nós vamos ficar chamando de putaria ou nós vamos reconhecer isso como uma entidade familiar? Esse é o direito civil moderno. Esse é o direito civil que nos apaixona, o direito civil que nos encanta. Então você precisa se desplugar daquela realidade de um direito civil oitocentista que não está resolvendo problema nenhum e pensar em problemas que o direito civil está dimensionando. A minha dissertação de mestrado é bens digitais. O que vai acontecer com tudo que a gente está produzindo na internet depois da nossa morte? A minha tese de doutorado é a inteligência artificial do direito, como o direito deve regulamentar, se é que deve, a inteligência artificial. Esse é o papo hoje do direito civil. Então o direito civil hoje está no limiar do que está acontecendo na vida em sociedade. A gente precisa parar de ter preconceito, olhar um pouquinho e estudar direito civil. Eu acho que essa é uma tarefa, especialmente responsabilidade civil. Esse é o ramo que o penalista tem que estudar. Tem vários livros maravilhosos, estou com até alguns aqui, vários livros maravilhosos de responsabilidade civil, e criminalista que se preze, anote, tem que estudar responsabilidade civil. Não sei se eu te respondi, João. Respondeu dando aula, né, para variar, e eu quero já pedir o pessoal aqui para clicar nessa setinha em cima do Rodrigo Alvarez aqui, vai ter Zampier Bruno lá, tá? Então sigam o Zampier Bruno, valeu, galera. Vamos fazer um merchan aqui, porque é por isso que a pessoa vem aqui também, né? Ele é coordenador, diretor, dono, o mestre ali do Supremo TV, que é um local de treinamento para concursos, tá? Então, sou só mais um lá. Lá tem mais de 80 pessoas trabalhando, eu sou só mais um. Isso, é assim, ó, é um local de aprendizado muito importante para quem quer seguir carreiras de concurso, tá, pessoal? Inclusive, recomendo aí, tá? Quero agradecer ao professor Bruno Zampier pela aula aí, pelo encontro. No que depender do Clube Criminal, vai ser só a primeira vez de muitas que você vai estar aqui. Para vocês que estão acompanhando, vocês viram aqui que o direito civil, ao contrário do que diz Francisco Menezes, não é só uma positivação do óbvio, né? Ele fala que é uma positivação do óbvio.
É isso. Supremo Cast, vai lá, acompanha. Vou convidar também, vocês para ir lá também, pô. O Supremo Cast já tá com 85 episódios. Vocês têm que ir lá com a gente. Vamos. Tamo junto, só convidar que a gente vai. De todo modo, quero agradecer a sua presença, meu amigo. Muito bom estar com você aqui nesses momentos. Ô, Eu que agradeço aí. Valeu demais, Rodrigo, João, Xará, Bruno aí que chegou mais tarde. Obrigado demais pelo carinho. Eu não esperava que ia ser tão legal assim. Fiquei muito feliz. Valeu mesmo. Fala, Rodrigão. Show de bola. Não, eu só ia dar uma complementar do que você falou, que eu fiquei pensando aqui, fiquei refletindo, e eu acho muito isso, o exemplo que a gente começou da violência doméstica, de às vezes você pensar, tipo, numa atuação da vítima. Só um parênteses, assim, bem rápido, sem querer criar polêmica. Direito penal da vítima, isso tem que ser visto. A gente só fica pensando em direito penal por a parte do autor. Cadê a vítima de direito penal? Olha pra vítima, pelo amor de Deus. Na violência doméstica é uma realidade. E eu fico pensando naquele caso do DJ Ives. A esposa dele, ela buscou uma medida penal antes de satisfazer as cíveis e no decorrer do negócio ela conseguiu a prisão dele, ele vai responder uma pena. Mas o patrimônio dele foi tão dilapidado nesse processo que no final ela vai sair sem patrimônio nenhum. Então talvez um advogado, uma advogada especializado nisso, em atuação, que pudesse pensar um pouquinho na frente, conseguia fazer as duas coisas. Ele conseguia uma condenação lá na frente, mas proteger o patrimônio antes. Vou dar um exemplo. E como é que o advogado hoje atua com um cara que já desfez do patrimônio? Simulação, artigo 167 do Código Civil. Se ele transferiu para laranja, corre atrás do laranja, follow the money, corre atrás do dinheiro e mostra que ele não comprou porcaria nenhuma, ele só transferiu para um laranja, simulando um negócio jurídico, esse negócio jurídico é nulo, e o negócio jurídico sendo declarado nulo, ele volta para o patrimônio do autor do dano, e aí você penhora o bem no patrimônio do autor do dano. O direito civil salva muito, salva demais o direito civil. Com certeza. Bruno, brigadão aí pela presença, quero agradecer a todo mundo. Hoje, lembrando só que 8h45 nós temos a aula do Criminal na Prática, vai ser um dia antes, vai ser segunda, porque o João tem 200 mil júris para fazer aí, então a gente vai ter que antecipar. Só essa semana eu tenho 2 júris, só essa semana, então vamos ter que Ô, João, meu sonho, a aula cara, meu sonho é fazer um júri, sabia disso? Eu nunca fiz um júri, cara, eu passei logo depois que eu formei, nunca fiz um júri na vida, então mas vamos fazer um compromisso público aqui, Bruno. Eu vou aposentar aos 55 anos, falta 12 anos para aposentar, eu vou aposentar aos 55, se tudo se mantiver até lá, e minha primeira atuação vai ser um júri, você me convida aí, eu vou de graça. Não, então vai ser um júri comigo, compromisso público, tá gravado aqui no Spotify, tá gravado no Clube Criminal, o primeiro júri do Bruno Zampieri quando se aposentar vai ser comigo, convite feito. Obrigado os Brunos, obrigado João, valeu todo mundo, e amanhã tem mais. Até mais.